Vamos lá. Parágrafo 27. Função governativa dos bispos. Os bispos regem como vigários e legados de Cristo às igrejas particulares a eles confiadas, com os seus conselhos, exortações e exemplos. Então vamos lá. Olha só, essa palavra às vezes nos confunde, né? A palavra vigário. Ela pode ter vários sentidos hoje na nossa fala. Antigamente, essa palavra vigário se usava para qualquer padre, né? Qualquer padre numa paróquia ou num lugar se chamava de vigário, né? Então o pessoal confunde muito a palavra vigário com a palavra sacerdote, né? Ah, é o vigário daquela igreja. O vigário hoje tem a conotação daquele que é um substituto, um auxiliar na paróquia. Ele é um auxiliar nos trabalhos paroquiais. Tem ali o pároco, que é o que, vamos dizer assim, detém as responsabilidades de comando, seja administrativo, econômico, jurídico, canônico, e ele tem auxiliares para isso. Às vezes um, às vezes até mais do que um, que é o padre, é um padre adjunto, é um padre que vai colaborar com esses trabalhos. Na ausência do pároco, é o vigário quem responde. Então essa é a função do vigário. Mas também a palavra vigário, ela, nesse sentido aqui, ele é justamente aquele que vem para substituir. É aquele que tem algumas funções, faz a vez do outro. Dentro mesmo do sentido da paróquia, mas aqui não dentro da paróquia. O bispo rege como vigários e legados de Cristo às igrejas particulares a eles confiadas. Então veja, ele é o vigário de quem? De Cristo. Faz as vezes do Cristo para a igreja, para a comunidade. De que forma? Com conselhos. Então cabe aos bispos aconselhar. Cabe aos bispos também exortar. A exortação ela já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais direcionada do que o conselho. O conselho é você chama alguém, você dá uma palavra, você aconselha. A exortação já é quase uma advertência, já é um chamado de atenção. E o exemplo, e aí o terceiro tipo é o exemplo. A terceira forma de governar, de reger, é o exemplo. Com certeza. Se não tiver o exemplo, de nada adiantam as palavras. E ainda com a sua autoridade e o seu poder sagrado, do que se serve unicamente para fazer crescer a sua grei na santidade, na verdade. Olhe novamente aqui o tema da santidade. Qual é então a função novamente do bispo? Fazer crescer no meio do seu rebanho, aqui chamado de grei, a santidade. São chamados a viverem essa santidade. Lembrados de que quem é o maior deve tornar-se o menor. E quem ocupa o primeiro lugar deve ser como aquele que serve. Este poder, de que pessoalmente dispõe em nome de Cristo, é próprio, ordinário e imediato, ainda que o seu exercício seja regulado, em última instância, pela suprema autoridade da Igreja. Então veja só, cabe ao bispo, dentro do seu trabalho, também essa função de governar. Nós falávamos até ontem sobre a função de santificar. Já falamos também sobre a função docente, ou seja, o bispo é aquele que ensina, é aquele que santifica e é aquele também que governa. Mais um munus. Munus significa ministério. A palavra munus é ministério, serviço. Então, mais um munus do sacerdote é se colocar a serviço. Primeiro, como aquele que serve. Fazer crescer a santidade em meio do povo. E aí fala de um poder. Mas que poder é esse? É um poder de serviço, de se colocar à disposição. E aí, em última instância, também ele se coloca, sendo regulado pela suprema autoridade da Igreja, e possa circunscrever-se dentro de limites determinados. Então, o bispo ele tem o seu poder, mas não é um poder ilimitado. Existe aqui uma circunscrição, que é geográfica e que também é hierárquica, tendo em vista a utilidade da Igreja e dos fiéis. Por força deste poder, diz o Papa Paulo VI, os bispos têm o direito sagrado
e diante do Senhor o dever de legislar para os seus súditos. Direito e dever. É papel do bispo. De legislar para os seus súditos, de os julgar e de regular tudo quanto diz a organização do culto e do apostolado. Então é grande a função que cabe aos bispos dentro da diocese e dentro de todos os trabalhos que essa lhe oferece. Primeiro, veja só que tem um aspecto muito importante, é o culto. Ou seja, o cuidado com a liturgia. Dentro da liturgia nós temos os cantos, nós temos a figura dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, que nós chamamos de ministros da Eucaristia, né? Também nós temos os coroinhas, os acólitos, nós temos os leitores, nós temos os salmistas, nós temos as equipes de acolhida. Tudo isso tem a ver com liturgia. Então cabe ao bispo também o dever, o direito sagrado e o dever de legislar sobre os seus súditos e sobre a organização. Então do culto, em primeiro lugar, mas também do apostolado. O que seria esse apostolado? É justamente esta missão de evangelizar. Nós, como igreja, temos a função de evangelizar, levar a palavra de Deus a tantas quantas pessoas for necessário. E vamos usar de que forma para fazer isso? Aí que vem também o papel do bispo. Como vamos fazer para evangelizar? Cabe ao bispo dar essas orientações. Na ação evangelizadora, orientando a catequese, orientando as pastorais, os movimentos. Mas também o bispo não pode fazer tudo sozinho. Então, de que forma que isso acontece? Acontece também contando com a ajuda de outros padres. Então, com os sacerdotes nas paróquias e também coordenando pastorais e movimentos, é que este trabalho vai, então, acontecendo. Mas, em última instância, quem corresponde a tudo isso é o bispo. Cabe a ele esta função. E cabe a nós o dever também, né? Nós temos, geralmente, na vida é assim, né? Tanto na sociedade civil como na sociedade religiosa. A gente sempre procura os nossos direitos. Ah, porque eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Mas e os nossos deveres? As nossas funções? Como vamos exercer os nossos deveres? Aí é que cabe a cada um de nós buscarmos viver esta palavra, viver esta vontade de Deus